Pessoas fortes fazem escolhas difíceis, por isso, são livres. A vida não é justa, e nem pretende ser. Não importa o quanto você tente se esconder dessa verdade, ela te persegue. Acordar todos os dias esperando que o mundo se curve à sua vontade é a receita certa para viver frustrado, fraco e refém das circunstâncias. A verdade é brutal. Se você não estiver disposto a enfrentar as escolhas difíceis, alguém vai escolher por você. E quando isso acontece, o que você chama de liberdade é apenas uma ilusão confortável. As pessoas verdadeiramente livres são aquelas que entenderam que liberdade tem um preço, e esse preço se chama disciplina. É fácil querer tudo. Querer sucesso, dinheiro, paz, respeito, saúde, liberdade. Mas a pergunta que separa os sonhadores dos realizadores é: o que você está disposto a sacrificar? Porque nada disso vem de graça. Cada escolha que você adia, cada decisão que você empurra com a barriga, cada prazer momentâneo que você prioriza, tudo isso está te acorrentando. Você pode até não ver as correntes, mas vai sentir o peso delas. Você vai sentir no cansaço mental, na sensação constante de estar atrasado na vida, na raiva de ver pessoas menos talentosas avançando enquanto você estaciona. A grande ironia é que muitos pensam que disciplina é prisão, mas é o contrário. É a única chave que abre a cela onde você se trancou com suas desculpas. Só existe poder real na vida quando você toma as rédeas. Quando você escolhe, conscientemente, se submeter a um plano. Quando você para de querer tudo ao mesmo tempo e decide se comprometer com uma coisa até o fim. A liberdade que você deseja está do outro lado das escolhas que você vem evitando. Você quer liberdade? Então pare de fugir. Porque a liberdade nunca esteve na ausência de esforço. Ela sempre morou na capacidade de escolher o esforço certo. E para isso, você vai precisar se tornar forte o suficiente para encarar as escolhas que a maioria foge. Está pronto para isso? O mito da liberdade, sem sacrifício. Vivemos em uma era onde tudo é instantâneo. Com um toque você pede comida, encontra entretenimento, conversa com alguém do outro lado do mundo. É uma era de conforto, e com ela surgiu uma ilusão devastadora. A ideia de que a liberdade é fazer o que quiser, quando quiser, sem precisar abrir mão de nada. Mas essa não é a verdadeira liberdade. Isso é hedonismo disfarçado, e como todo prazer descontrolado, cobra juros altos no futuro. A liberdade real começa quando você entende que toda escolha tem um preço, e que muitas vezes o preço da liberdade é dizer não para quase tudo. As pessoas mais livres que você conhece, aquelas que têm tempo, paz, saúde, dinheiro, presença, são exatamente as que vivem sob as regras mais rígidas. Elas construíram suas vidas com base em escolhas conscientes. Recusaram atalhos, assumiram compromissos, abriram mão de momentos de prazer para colher anos de tranquilidade. E você ainda acha que disciplina é opressora? Pare e pense. Cada vez que você escolhe dormir mais 30 minutos e pula sua rotina matinal, você está trocando o controle da sua mente por um alívio temporário. Cada vez que você escolhe comer qualquer coisa porque estava com vontade, você está trocando sua saúde por gratificação instantânea. Cada vez que você desiste de um treino porque não estava motivado, você está dando o controle da sua disciplina para o seu humor. E isso, com o tempo, te transforma em escravo do seu próprio comodismo. É aí que mora o perigo. A falta de disciplina não te transforma apenas em alguém fraco. Ela te transforma em alguém manipulável. Porque quem não consegue controlar a si mesmo, inevitavelmente será controlado por alguém que consegue. Seja um chefe, um algoritmo, uma propaganda ou um vício. Você está sempre sendo conduzido por alguma força. A única pergunta é: essa força está vindo de dentro de você ou de fora? E por mais desconfortável que seja ouvir isso, a resposta está nas suas atitudes diárias. Não é sobre o que você diz que quer, é sobre o que você tolera. Se você tolera acordar atrasado, se você tolera procrastinar,
Se você tolera viver no modo automático, então você está escolhendo a prisão do caos disfarçada de liberdade. É por isso que esse capítulo se chama O Mito da Liberdade Sem Sacrifício, porque ele precisa cair, urgente. Enquanto você acreditar que pode ser livre sem pagar o preço da disciplina, você vai continuar vivendo um tipo de liberdade que te afunda. E só vai perceber isso quando for tarde, quando olhar para trás e perceber que passou anos vivendo para evitar desconfortos que, na verdade, eram o caminho para a sua evolução. A disciplina não é inimiga da liberdade, ela é o alicerce. E quando você entende isso, começa a fazer escolhas que ninguém quer fazer. E por isso mesmo começa a viver uma vida que quase ninguém consegue viver. A prisão invisível. Como a falta de disciplina te mantém refém. Você não precisa de grades para estar preso. Não precisa de algemas ou uma cela fria. Hoje, os maiores presídios do mundo são invisíveis. Estão na mente, nos hábitos, nas desculpas que você repete todos os dias para justificar o que não faz. E a mais comum de todas é essa: eu sou assim mesmo. Essa frase é uma sentença de prisão perpétua para quem se recusa a mudar. Quando você diz, eu sou assim, você está assinando um contrato de permanência com a sua mediocridade. E o pior, muitas vezes você nem percebe que está preso, porque a cela é confortável. Ela tem Netflix, tem comida por delivery, tem redes sociais para fingir que está tudo bem. Mas basta olhar para dentro no silêncio para perceber. Você não está vivendo, está sobrevivendo. Sua mente está cercada por muros invisíveis que você mesmo construiu toda vez que escolheu o caminho mais fácil. A ausência de disciplina te transforma em escravo de impulsos. Você acorda e não tem controle sobre seu dia. Seu celular decide como começa sua manhã. A notificação decide se você se distrai. O desejo decide o que você come. Seu humor decide se você vai treinar ou não. E assim, sua vida vai sendo guiada por forças externas enquanto você apenas reage. Isso não é liberdade. Isso é escravidão moderna. E sabe qual é o detalhe mais cruel disso tudo? Ninguém vai te tirar dessa prisão. Não tem resgate, não tem salvador, não tem fórmula mágica. A chave está nas suas mãos, mas para usá-la, você vai precisar fazer algo que poucos têm coragem: romper com o conforto. O conforto é viciante. Ele sussurra no seu ouvido que está tudo bem descansar mais um pouco, adiar mais uma meta, procrastinar só mais um dia. Mas cada uma dessas concessões te afunda um pouco mais na areia movediça da estagnação. Você vai afundando devagar, sem perceber, até o dia em que acorda e não reconhece mais a pessoa no espelho. Sua energia está baixa, sua mente está confusa, seus sonhos parecem distantes demais. Tudo porque você deixou de construir a fortaleza que só a disciplina pode erguer. E aqui entra uma verdade que machuca, mas liberta. Ninguém vai cobrar de você o que você deixou de fazer. A vida não dá explicações. Ela apenas entrega os resultados das suas ações, ou da falta delas. Enquanto você se sabota, o mundo continua girando. Outros estão avançando enquanto você repete, segunda eu começo. O grande problema da falta de disciplina não é apenas o que você deixa de conquistar. É a pessoa que você deixa de se tornar. Cada dia que você cede para o conforto é um dia que você enterra o potencial de uma versão mais forte, mais centrada, mais livre de você mesmo. E o tempo, esse juiz implacável, não volta para te dar uma segunda chance. Mas a boa notícia é que, mesmo cercado por essa prisão invisível, você ainda pode quebrar os muros. Basta tomar uma decisão, uma só, que vá contra o seu padrão. Acordar na hora certa mesmo com sono. Treinar mesmo sem vontade. Dizer não para aquele hábito que te enfraquece. Cada ato de disciplina é uma marreta batendo na parede da sua cela. E um dia, ela cai. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. Precisa assumir o controle da sua mente antes que ela seja totalmente sequestrada pela inércia. A verdadeira liberdade não é a ausência de regras, mas a presença de propósito.
Quando você tem um propósito claro, a disciplina deixa de ser um fardo e passa a ser um caminho. E quando isso acontece, a cela some, porque você finalmente entendeu que o mundo não te deve nada. É você quem deve tudo à sua própria evolução. A ilusão da liberdade. Quando tudo é permitido, nada tem valor. Vivemos em uma era onde a liberdade é vendida como a ausência de regras. Uma geração que romantiza o faça o que quiser, o siga seu coração, o não se cobre tanto. Parece bonito, libertador, quase revolucionário. Mas por trás dessa narrativa sedutora se esconde uma armadilha perigosa. Quando tudo é permitido, nada tem realmente valor. Quando você pode tudo, sem limites, sem estrutura, sem consequência, o que sobra é o vazio. Liberdade sem disciplina é só desordem disfarçada. E essa desordem começa silenciosa, quase imperceptível. Primeiro, você deixa de fazer o que prometeu a si mesmo. Depois, começa a quebrar compromissos com os outros. E quando percebe, perdeu o respeito por si e pelos seus próprios valores. O problema é que ninguém percebe o colapso na hora em que ele começa. Ele se infiltra em hábitos, em posturas, em pequenas concessões diárias. O mundo te oferece distrações o tempo todo. Vídeos curtos, notificações incessantes, recompensas instantâneas, conforto imediato. Mas o preço de tudo isso é sua clareza. Você se afasta dos seus objetivos porque está hipnotizado por uma falsa sensação de liberdade. E enquanto acha que está vivendo o momento, está na verdade se tornando vítima dele. Porque o tempo que deveria estar sendo investido em construir algo sólido está sendo desperdiçado em prazeres passageiros. A verdadeira liberdade é a capacidade de escolher o que te fortalece, mesmo quando o mais fácil seria escolher o que te enfraquece. É dizer não, quando todos dizem sim. É levantar quando tudo em você grita para ficar deitado. É construir um caráter forte o suficiente para resistir às tentações que prometem prazer, mas entregam arrependimento. E aqui está a chave. Ninguém nasce com esse poder. Ele é construído. Ele é forjado dia após dia, na prática da disciplina. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é ter domínio sobre si mesmo, a ponto de escolher o que é certo, mesmo quando o errado é mais fácil, mais popular, mais confortável. Pense nos grandes atletas, artistas, empreendedores, líderes. Todos eles têm algo em comum. Abriram mão do caminho largo e fácil para trilhar o caminho estreito e disciplinado. Eles entenderam que cada escolha tem um custo. O preço da disciplina é alto, mas o da indisciplina é devastador. Porque o primeiro constrói uma vida que vale a pena ser vivida. O segundo destrói até mesmo as melhores oportunidades. Talvez hoje você esteja se sentindo sufocado por regras, tarefas, metas, obrigações. Talvez pense que se libertar de tudo isso seria finalmente viver. Mas a verdade é que quando você foge da disciplina, você foge do controle da sua própria existência. Você se torna refém do caos. E nada é mais aprisionador do que isso. Comece a redefinir o que liberdade significa para você. Não é ausência de limites, é presença de propósito. Liberdade real não é fazer tudo o que quer. É ter a força para fazer exatamente o que precisa ser feito, especialmente quando não quer fazer. E essa força, essa base sólida, só nasce em um terreno, o da disciplina. A disciplina é a ponte entre sonhos e conquistas. Você já se perguntou por que tantos sonhos morrem no papel? Por que tantos projetos incríveis, ideias brilhantes e metas ousadas se perdem no meio do caminho? A resposta não está na falta de talento, de inteligência ou de oportunidade. A resposta está na ausência de uma ponte sólida que conecte o desejo à realização. E essa ponte se chama disciplina. Disciplina não é algo glamouroso. Não vai render aplausos no começo, nem gerar curtidas nas redes sociais. Ela acontece no silêncio. É invisível. É você dizendo não para si mesmo quando ninguém está olhando. É acordar quando todos dormem. É continuar quando tudo parece estagnado. É repetir o essencial até que se torne parte de quem você é.
mesmo quando está entediado, frustrado ou cansado. Todo mundo quer resultado. Poucos querem a rotina que constrói esse resultado. Porque a rotina exige sacrifício. Ela exige que você abra mão do conforto imediato em nome de algo maior que ainda não existe, mas que você acredita. E essa crença, esse compromisso com o futuro, é o que separa os sonhadores dos realizadores. Disciplina é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela fica. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você cede, mais fraco se torna. E o perigo disso é que a indisciplina não cobra seu preço de uma vez. Ela mina sua confiança aos poucos. Ela sabota sua identidade de forma sutil. Você começa a acreditar que não é para você, quando na verdade o que faltava era constância. Você pode ter objetivos claros, uma visão poderosa de futuro, vontade de mudar de vida. Mas se não desenvolver disciplina, tudo isso vira frustração. Porque o mundo não recompensa intenções, ele recompensa ações consistentes. Não basta querer, é preciso fazer, repetidamente, com paciência, com coragem, com fé no processo. A boa notícia: disciplina não é dom, é prática, é hábito, é decisão diária. E quanto mais você decide fazer o que é certo, mais você se aproxima da versão mais poderosa de si mesmo. A cada dia que você cumpre sua palavra, mesmo nas pequenas coisas, você se fortalece. Você começa a confiar em si, e a confiança em si mesmo é a base de qualquer conquista sólida. Entenda, o tempo vai passar de qualquer forma. Daqui a 1 ano, você vai desejar ter começado hoje. Então, ao invés de esperar o momento perfeito, crie disciplina para agir agora. Mesmo que seja imperfeito, mesmo que seja pequeno. A constância supera a intensidade. Não é sobre fazer muito em pouco tempo. É sobre fazer o suficiente por tempo suficiente. Você não precisa mudar o mundo hoje, mas precisa mudar seu comportamento. Precisa mostrar para si mesmo que é capaz de seguir adiante quando a empolgação passar. Porque é aí que a disciplina entra. Quando o entusiasmo vai embora, ela assume o volante. Se você conseguir atravessar essa ponte todos os dias, mesmo aos tropeços, mesmo com medo, você vai chegar. Não importa quanto tempo leve, porque o segredo não é velocidade, é direção. E disciplina é o único GPS confiável nessa jornada. O ciclo da autossabotagem. Por que você começa e para? Você já se pegou dizendo, dessa vez vai. Apenas para, dias depois, perceber que parou no meio do caminho. Mais uma vez? Se sim, você está preso em um dos ciclos mais perigosos que existem, o ciclo da autossabotagem. E entender esse padrão é essencial para quebrá-lo de uma vez por todas. A autossabotagem não começa com a desistência. Ela começa bem antes, de forma sutil. Começa quando você cria metas gigantes, sem considerar os hábitos pequenos que sustentam essas metas. Começa quando você depende da motivação para agir e não da disciplina. E, principalmente, começa quando você se permite negociar com o seu próprio compromisso. Você diz a si mesmo que vai mudar. Cria um plano. Sente aquele pico de energia inicial. Mas, no primeiro obstáculo, no primeiro sinal de desconforto, a mente começa a criar desculpas. Hoje não deu tempo. Começo na segunda. Só dessa vez. E assim, dia após dia, você treina sua mente para acreditar que seus compromissos não são sagrados. O problema é que cada vez que você quebra uma promessa que fez a si mesmo, você enfraquece sua identidade. Você deixa de se ver como alguém confiável. E a consequência disso é devastadora. Você começa a se enxergar como alguém que sempre começa, mas nunca termina. E isso se torna um padrão mental, um roteiro invisível que se repete em todas as áreas da vida: carreira, relacionamentos, saúde, finanças. E quanto mais esse padrão se repete, mais você começa a se identificar com ele. Você diz, eu sou assim mesmo. Mas isso não é verdade. Você não é o padrão que repete. Você é o que escolhe romper com ele. O problema nunca foi a sua capacidade. O problema é que você está alimentando a mentalidade errada,
os pensamentos errados, as justificativas erradas. Sair desse ciclo exige algo simples, porém poderoso: clareza e ação consistente. Você precisa parar de olhar para a meta final como um monstro inatingível e começar a focar no passo que está à sua frente. Precisa tornar o processo mais importante que o resultado. Precisa mostrar para sua mente todos os dias que você é alguém que cumpre o que promete. Comece com algo pequeno, algo que você consiga manter, algo que construa evidência de consistência, porque é isso que transforma a identidade. Você não se torna disciplinado da noite para o dia. Você se torna disciplinado a cada ação que reforça a mensagem: eu sou alguém que não para no meio. E mais, elimine da sua vida os gatilhos que alimentam a autossabotagem. Pessoas negativas, ambientes desorganizados, excesso de distrações, redes sociais que te fazem comparar sua jornada com a dos outros. Tudo isso drena sua energia, confunde seu foco e enfraquece seu comprometimento. Autossabotagem não é fraqueza, é um reflexo da falta de preparo emocional e estratégico para sustentar o caminho. Quando você aprende a identificar o início do ciclo, aquela vontade de procrastinar, de adiar, de mudar de meta de novo, você tem a chance de quebrá-lo ali, antes que ele se torne um buraco profundo. Lembre-se, parar no meio é uma escolha. E você tem o poder de decidir que dessa vez será diferente. Não porque você quer muito, mas porque vai agir diferente, de forma consciente, comprometida e inegociável. Toda vez que você resiste à vontade de parar, você está reescrevendo sua história. E isso é mais valioso do que qualquer plano perfeito. Sua mente está viciada em facilidade, o mal do conforto disfarçado. Vivemos em uma era onde tudo está a um clique de distância. Comida, entretenimento, prazer instantâneo, distrações. E por mais que isso pareça maravilhoso, há um efeito colateral silencioso que está corroendo a sua capacidade de lutar pelos seus objetivos. Sua mente está viciada em facilidade. O cérebro humano é programado para economizar energia. Isso é biológico, ancestral. Mas no mundo moderno, isso se transformou num padrão destrutivo. A busca incessante por atalhos, recompensas rápidas, soluções instantâneas. E o resultado? Pessoas cada vez mais impacientes, frágeis e incapazes de sustentar qualquer coisa que exija esforço contínuo. Você quer mudar de vida, quer conquistar coisas grandes, quer disciplina, foco, resultados, mas continua alimentando sua mente com dopamina barata, scroll infinito nas redes sociais, vídeos curtos que não exigem atenção, recompensas fáceis que não exigem sacrifício, e no fundo, está treinando seu cérebro a rejeitar tudo o que é difícil, a fugir do tédio, a escapar do desconforto. E aqui está a verdade dura. O que é fácil te enfraquece, e o que é difícil te fortalece. O conforto pode parecer inofensivo, mas quando vira padrão ele se transforma numa prisão. Uma cela macia, onde você se acomoda, se engana e assiste aos seus sonhos murcharem lentamente. Você já percebeu como sua mente reage quando precisa fazer algo importante? Surge uma voz que diz: vamos fazer depois. Você está cansado. Você merece descansar. Essa voz não é a sua consciência. É a sua programação de sobrevivência operando no modo preguiça. Ela está ali para te manter seguro, mas também te mantém estagnado. Se você não reprogramar essa mente, ela vai continuar te sabotando. Vai continuar te afastando do que realmente importa. Vai continuar priorizando o alívio momentâneo em vez do progresso duradouro. Reprogramar essa mente viciada em facilidade exige uma atitude radical. Submeter-se ao desconforto de forma consciente, deliberada e constante. Isso significa escolher o treino físico mesmo quando o corpo pede descanso. Estudar quando a mente quer distração. Fazer o trabalho que importa, em vez de buscar validação online. Dizer não ao prazer imediato em nome da construção de um propósito maior. Cada vez que você escolhe o difícil ao invés do fácil, você está treinando seu cérebro.
está moldando sua identidade, está se transformando em alguém que não depende de motivação para agir, porque age por convicção. E esse é o verdadeiro poder. Agir mesmo quando não se sente motivado, porque disciplina não é sobre estar inspirado, é sobre fazer o que precisa ser feito, independentemente do que você sente. Sentir cansaço, preguiça ou medo não te torna fraco, te torna humano. O que define sua força é o que você faz mesmo sentindo tudo isso. Lembre-se, sua mente sempre vai escolher o caminho mais curto. Cabe a você ser o comandante e não o passageiro. O desconforto é o preço da transformação. E você não precisa amar esse preço. Só precisa estar disposto a pagar. Liberdade não é fazer o que quer. É dominar o que precisa ser feito. Existe uma ideia completamente equivocada e perigosa circulando por aí. A de que liberdade é fazer o que se quer, na hora que quiser, do jeito que quiser. Mas será mesmo? Será que viver à mercê dos próprios desejos momentâneos é liberdade? Ou uma nova forma de prisão? Pare e pense. Se você acorda e escolhe não trabalhar porque não está com vontade, se você evita responsabilidades porque não está no clima, se você vive apenas seguindo impulsos, isso não é liberdade, é escravidão emocional. Você se torna refém de algo muito mais instável e traiçoeiro, o seu estado emocional do momento. Liberdade de verdade não é ausência de regras, não é uma vida sem obrigações. Liberdade é quando você tem controle sobre si mesmo, quando consegue fazer o que é necessário, mesmo que não seja o que tem vontade no momento. Isso é domínio pessoal. Isso é força de caráter. A pessoa livre não é a que faz o que quer, é a que faz o que precisa ser feito. Porque sabe que cada decisão tem consequências, que cada passo molda o destino, que a disciplina é o caminho da verdadeira autonomia. Veja, se você não impõe limites a si mesmo, o mundo vai impor por você. A vida vai cobrar. A realidade vai esmagar os despreparados. E os desejos que hoje você considera liberdade vão se transformar em correntes que te prendem a uma vida medíocre, improdutiva, sem propósito. Quer um exemplo claro? A liberdade financeira. Todos dizem que desejam, mas o que a maioria faz? Gasta impulsivamente, vive no crédito, procrastina investimentos. E por quê? Porque confundem liberdade com prazer, com indulgência, com conforto imediato. Só que o preço dessa liberdade mal calculada é uma vida inteira de dependência, estresse e frustração. A verdadeira liberdade exige sacrifício, exige disciplina, exige constância. Não se conquista liberdade com preguiça, mas com esforço direcionado. Não se conquista liberdade fugindo da dor, mas encarando-a de frente. Não se conquista liberdade buscando atalhos, mas trilhando o caminho longo com coragem e persistência. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Se você não tem disciplina, você será controlado por alguém que tem. Seja um chefe, o governo, as contas, os algoritmos ou seus próprios vícios. Quem não domina a si mesmo será dominado. Sempre. Portanto, não se engane com o discurso sedutor da liberdade sem responsabilidade. É uma armadilha, um veneno disfarçado. A vida que você realmente quer construir, de propósito, impacto, realização e paz, só será possível quando você assumir o controle das suas ações, dos seus pensamentos e da sua rotina. Ser livre é dizer não para o que te enfraquece, e sim para o que te fortalece, mesmo quando isso for difícil. Especialmente quando isso for difícil. A liberdade está no domínio, e o domínio nasce da disciplina. A ilusão do equilíbrio, o preço de querer tudo ao mesmo tempo. Quantas vezes você já ouviu frases como: você precisa encontrar o equilíbrio entre trabalho e lazer, ou você pode ter tudo, basta saber se organizar. Essas frases são bonitas, soam como conselhos sensatos. Mas há um problema grave. Na vida real, tentar equilibrar tudo ao mesmo tempo muitas vezes te impede de avançar em qualquer direção.
A verdade nua e crua é que você não pode ter tudo ao mesmo tempo, pelo menos não se quiser construir algo grandioso. O preço da excelência é a renúncia. Quando você decide se tornar verdadeiramente bom em alguma coisa, você inevitavelmente vai precisar sacrificar outras áreas da sua vida, por um tempo. Não existe equilíbrio perfeito no processo de construção. Existe foco intencional, existe escolha consciente, existe direcionamento de energia. Quem tenta manter tudo equilibrado, trabalhar, se divertir, descansar, estudar, socializar, crescer, como se todas essas áreas tivessem o mesmo peso, termina o dia exausto e frustrado, porque apesar de ter feito 1000 coisas, não avançou profundamente em nenhuma. A ilusão do equilíbrio é confortável. Faz você se sentir produtivo, por estar sempre ocupado, mas ocupação não é progresso, movimento não é direção, e energia dispersa não constrói nada sólido. Agora entenda, isso não significa abandonar tudo que é importante para você. Significa apenas entender que existem temporadas, existem ciclos, existem fases em que você precisa ser desequilibrado, no bom sentido. Precisa mergulhar com tudo num objetivo, deixar outras áreas em stand-by e aceitar o desconforto temporário que vem com isso. Quem quer escrever um livro precisa abrir mão de finais de semana. Quem quer mudar o corpo precisa dizer não a muitos convites. Quem quer crescer na carreira precisa dedicar mais horas do que o padrão. Isso é natural, isso é necessário, isso é a realidade. O que te leva longe não é a busca por equilíbrio, é a coragem de escolher e permanecer firme na escolha até que ela frutifique. Ficar pulando de meta em meta, tentando equilibrar tudo, só te afasta da profundidade. E sem profundidade, não há maestria. Sem maestria, não há impacto. Sem impacto, não há legado. Você quer ser lembrado como alguém que fez um pouco de tudo, ou como alguém que deixou uma marca profunda em algo que importava de verdade? Lembre-se, equilíbrio é um objetivo para quem já construiu. Para quem ainda está no campo de batalha, o foco precisa ser a arma. E o sacrifício, o preço. O veneno da comparação, como o hábito de se medir pelos outros, está destruindo sua energia. Você abre o Instagram e vê alguém da sua idade viajando pelo mundo. Desliza mais uma vez e encontra outro que acabou de lançar um negócio de sucesso. Mais alguns toques de dedo e está ali. O corpo trincado, o carro do ano, o apartamento com vista para o mar. E de repente, você se sente um lixo. O que você estava construindo com esforço começa a parecer pequeno. O que te fazia feliz agora parece ridículo. E aquele foco que você tinha na sua missão evapora. A comparação é um veneno silencioso. Ela mina sua energia, te paralisa, te envergonha e, o pior, faz você lutar batalhas que nunca foram suas. Quando você se compara com os outros, você sai do seu caminho e começa a correr uma corrida que nem era sua. Isso é perigoso. Isso é autossabotagem disfarçada de motivação. Você vê o sucesso do outro, mas não vê o preço que ele pagou. Não vê as madrugadas, as renúncias, as dores que ele viveu, nem os privilégios que talvez teve. E mesmo assim, você se sente atrasado. Agora respira e entende uma coisa. Cada pessoa está em um ponto diferente da jornada. Se você usa a régua dos outros para medir sua evolução, você sempre vai se achar pequeno, porque sempre vai existir alguém com mais, com melhor, com antes. Mas sucesso verdadeiro não é chegar onde o outro chegou. Sucesso é avançar no seu caminho com consistência. É se tornar melhor do que você mesmo foi ontem. Se você passa mais tempo olhando para a grama do vizinho do que cuidando da sua, não se espante se ela continuar seca. Você está gastando sua energia onde ela não dá retorno. Está alimentando o ego e matando a alma. Quer um antídoto para a comparação? Gratidão e foco. Gratidão pelo que você já conquistou, mesmo que pareça pouco, e foco no que ainda precisa ser feito. Você não controla a linha de chegada dos outros, mas pode acelerar seu próprio passo. A única comparação saudável é com a sua versão anterior. Olhe para trás e veja. Você está mais forte, mais disciplinado, mais consciente? Ótimo,
Isso é progresso. Isso é vitória real. Lembre-se, a vida não é uma competição, é uma construção. E quem constrói com verdade não tem tempo para invejar o castelo alheio. Está ocupado colocando tijolo sobre tijolo dia após dia. O custo invisível das escolhas. Você está pagando caro, pelo que decide ignorar. Toda vez que você diz sim para algo que não é prioridade, você está dizendo não para o que realmente importa. E o problema é que esse não silencioso tem um custo. Um custo que muitas vezes você só percebe quando já perdeu demais. Você não vê imediatamente o impacto de ignorar sua saúde, sua disciplina, seus projetos. Afinal, nada explode de um dia para o outro. Mas tudo vai se deteriorando lentamente, dia após dia, escolha após escolha. Você escolhe dormir mais 30 minutos e adiar seu treino. Parece inofensivo, mas repita isso por meses. E o corpo que você queria nunca aparece. Você escolhe assistir vídeos aleatórios em vez de estudar aquela habilidade. Tudo bem, você pensa, mas no fim do ano está no mesmo lugar. E o tempo se foi. O que você ignora hoje te cobra amanhã. Não em forma de punição, mas em forma de ausência de resultados. E o que mais machuca não é o que você perdeu, é o que você poderia ter conquistado e não conquistou. A vida não perdoa a negligência. Ela só continua enquanto você coleciona arrependimentos. E o mais perigoso é que muitos vivem assim por anos, acreditando que ainda tem tempo. Mas o tempo não é um recurso renovável. Cada escolha errada gasta um crédito da sua energia, do seu foco, do seu potencial. E quando você desperdiça demais, uma hora o saldo zera. E aí não adianta mais chorar. Quer viver com poder real? Então comece a perceber o custo invisível das suas escolhas. Não se trata apenas do que você está fazendo, mas do que você está deixando de fazer. Toda distração tem um preço. Toda desculpa tem um impacto. Todo hábito ruim tem um efeito acumulativo. E toda oportunidade ignorada pode ser a última. Comece a avaliar suas ações com seriedade. Pergunte-se constantemente: isso está me aproximando ou me afastando da vida que eu quero viver? Se a resposta for afastando, tenha coragem de mudar agora. Seja brutalmente honesto com você mesmo. Porque o mundo não vai te poupar. Você pode se enganar por um tempo, mas a realidade sempre chega. E ela cobra caro. Use sua consciência como escudo. Use sua disciplina como espada. E entenda de uma vez: viver de forma inconsciente é caro demais. Acorde. Escolha com sabedoria. E pague hoje o preço do crescimento, para não ter que pagar amanhã o preço da estagnação. A arte de eliminar, crescer. Não é adicionar, é cortar. Na jornada de transformação pessoal, muitos cometem um erro fatal. Acham que precisam fazer mais, acumular mais, aprender mais, abraçar mais compromissos, mais metas, mais tudo. Só que o verdadeiro crescimento não acontece quando você adiciona, mas quando você elimina. Sim, eliminar. Cortar o excesso, remover o que é supérfluo, reduzir até que sobre apenas o essencial. Olhe ao seu redor, e principalmente para dentro. Quantas coisas você está carregando que só pesam? Quantos hábitos você cultiva que não te levam a lugar nenhum? Quantas distrações você alimenta todos os dias que te afastam do que realmente importa? Você não precisa de mais tempo, precisa de menos desperdício. O segredo das pessoas que dominam suas vidas não está na quantidade de coisas que fazem, mas na clareza do que deixam de fazer. Elas entendem que foco não é dizer sim para o que importa, é dizer não para todo o resto. Quer dobrar sua produtividade? Elimine metade dos compromissos inúteis. Quer aumentar sua clareza mental? Corte as distrações. Quer evoluir de verdade? Rompa com o que te mantém preso. O problema é que temos medo de abrir mão, medo de desapontar os outros, medo de sentir que estamos perdendo algo. Mas a verdade é brutal. Se você não aprender a renunciar, será escravo do excesso. Pense nas suas metas. Pense nos seus dias.
Quantas tarefas você executa apenas por inércia? Quantas pessoas você mantém por conveniência? Quantos caminhos você trilha sem propósito? Crescimento é uma poda constante. Assim como uma árvore precisa ser podada para crescer mais forte, você também precisa cortar para florescer. E esse processo exige coragem, porque eliminar é difícil. Requer olhar no espelho e admitir: isso aqui não faz mais sentido. Requer maturidade para desapegar de velhas versões de si mesmo. Requer força para romper ciclos, mas o poder que nasce daí é libertador. A clareza vem quando você deixa de ser tudo para ser alguém. A energia retorna quando você para de fragmentar sua atenção. A confiança explode quando você vê que está no controle da própria jornada, sem distrações, sem ruídos, sem pesos mortos. Portanto, não pergunte: o que mais posso fazer? Pergunte: o que preciso eliminar agora? Corte o desnecessário. Simplifique seus dias. Honre sua energia, porque crescer não é inflar, é afiar. Foco é blindagem. Proteja sua atenção como um guerreiro. Vivemos na era da distração. Uma notificação aqui, uma aba aberta ali, um vídeo curto que vira uma hora perdida. A batalha da nossa geração não é apenas contra a falta de tempo, mas contra o roubo da atenção. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer: o seu foco é seu bem mais precioso. E se você não aprender a blindá-lo, alguém vai sequestrar sua mente para servir aos interesses deles, não aos seus. Foco é a sua capacidade de mergulhar profundamente em uma direção. É sua força de permanência diante das ondas de superficialidade. É a sua blindagem contra a mediocridade. Repare, tudo o que te distrai te afasta do que você diz que quer. E isso tem um custo invisível, silencioso, mas brutal. O custo da oportunidade perdida. Cada vez que você troca seu objetivo por um prazer instantâneo, está fazendo um acordo inconsciente com a estagnação. Está dizendo: prefiro o conforto agora do que a liberdade mais tarde. E por mais duro que isso soe, é exatamente essa troca que mantém milhões de pessoas presas na vida que elas não querem viver. O foco, então, precisa ser tratado como uma missão de guerra. Você precisa construir estratégias, criar ambientes, eliminar sabotadores, desenvolver disciplina, porque sua mente é como um campo fértil. O que você planta, cresce. Mas se você deixa qualquer semente cair, logo está cercado de ervas daninhas. Como se blinda? Ambiente controlado, onde você trabalha, estuda, vive. Tudo precisa ser otimizado para o mínimo de distrações. Se o seu celular está perto, sua mente está longe. Horários sagrados. Tenha blocos de tempo em que sua atenção é inegociável. Defina esses momentos como se fossem reuniões com a pessoa mais importante do mundo. Você no seu melhor. Lista única de prioridades. Não tenha 10 metas. Tenha uma, no máximo 2, que governam suas ações. O resto é ruído. Diga não com frequência. Aprenda a proteger seu tempo e sua mente com a palavra mais poderosa do vocabulário de quem realiza. Não. Não para convites inúteis. Não para conversas vazias. Não para o que não te move. Foco é uma construção diária. E cada vez que você honra esse compromisso, você ganha um pouco mais de poder pessoal. Você vai moldando sua mente para suportar profundidade, resistência e clareza. E essa tríade é mortal contra a superficialidade da era digital. A pessoa que consegue sustentar o foco em um mundo distraído se torna uma ameaça, uma força silenciosa, uma presença inabalável. Lembre-se, quem domina o próprio foco, domina o próprio destino. O preço do sucesso. Pague agora ou pague para sempre. Todos querem vencer. Todos sonham com liberdade, conforto, estabilidade e reconhecimento. Mas poucos estão dispostos a encarar a moeda de troca real do sucesso, o sacrifício. E não estou falando de sacrifício romântico, simbólico ou teórico. Estou falando de abrir mão de prazeres imediatos, de dizer não para o conforto momentâneo, de encarar a dor da disciplina,
porque você entendeu que o custo da estagnação é muito maior. Existe uma verdade que muda a forma como você enxerga sua própria jornada. O sucesso cobra, sempre. A única escolha que você tem é quando vai pagar. Você pode pagar agora, com esforço, foco, renúncia e dedicação. Ou pode pagar depois, com frustração, arrependimento, escassez e desespero. Veja, a conta sempre chega. A diferença é que quem paga antes tem poder de escolha. Quem adia o pagamento vive na escravidão da consequência. Quantas pessoas você conhece que queriam ter começado antes? Que se arrependem de não terem persistido? Que dizem, se eu tivesse feito, com amargura nos olhos? Essa é a dor de quem escolheu o conforto ao invés do compromisso. De quem quis escolher sem plantar. De quem quis viver como todos, mas sonhou em ser diferente. O preço do sucesso nunca é baixo, mas a recompensa também nunca é pequena. Porque o sucesso não é só um resultado externo. Ele é a transformação de quem você se torna no processo. Você não só conquista coisas, você se reconstrói. O caminho é simples, mas não é fácil. Acordar quando todos dormem, estudar enquanto outros se distraem, treinar enquanto outros reclamam, trabalhar com excelência quando ninguém está olhando, persistir quando ninguém mais acredita. E tudo isso sem garantias, sem tapinha nas costas, sem plateia, porque você não está fazendo pelo reconhecimento, mas pela visão, pela missão, pela convicção. O que você precisa entender é que a dor da disciplina é temporária, mas a dor do arrependimento pode durar a vida inteira. E quando você olha no espelho e sabe que deu tudo de si, não importa o resultado, você se sente livre. Lembre-se disso, você paga um preço de qualquer jeito, mas só um deles te leva para onde você quer chegar. Cale a voz da fraqueza. Ela não quer o seu bem. Existe uma voz que sussurra no seu ouvido todos os dias. Ela parece sua amiga, ela parece cuidadosa. Ela diz frases como: você merece descansar. Só hoje não vai fazer diferença. Vai com calma, você já fez muito. Não force tanto, você pode se machucar. A vida é curta, aproveite um pouco. Ela não grita, ela não te enfrenta, ela te embala. Ela te envolve com justificativas razoáveis. Essa é a voz mais perigosa da sua vida. É a voz da sua fraqueza. E o problema é que ela soa sensata. Ela parece proteger você. Mas, na verdade, ela está matando lentamente sua disciplina, sua força, sua garra. Ela quer que você volte para o padrão, para o conforto, para a mediocridade. Essa voz não quer que você fracasse de forma escancarada. Ela quer que você fique na média, que você viva uma vida morna, que você não sinta nem dor, nem glória. Ela quer que você sobreviva, mas nunca vença. Você precisa entender isso. A sua mente vai tentar te sabotar. E se você não estiver consciente disso, ela vai vencer. Não porque ela é mais forte, mas porque você acreditou nela. A voz da fraqueza é a voz do ontem. É o eco de todos os hábitos que você está tentando quebrar. É o grito desesperado da sua antiga versão que sabe que será destruída se você continuar crescendo. E ela vai usar tudo o que puder. Cansaço, fome, dúvida, insegurança, distração. Ela vai manipular suas emoções. Vai usar argumentos lógicos. Vai te lembrar de feridas antigas. Tudo para você recuar. Mas sabe o que silencia essa voz? Ação. Não é discussão. Não é negociação. Não é reflexão. É ação. Você levanta e vai treinar. Mesmo cansado, você cumpre a rotina. Mesmo sem vontade. Você diz não para a tentação. Mesmo com desejo. Você segue firme. Mesmo sem aplausos. Cada vez que você vence essa voz, você a enfraquece. Você diminui o volume dela. E pouco a pouco, a voz da disciplina se torna mais alta. A voz da coragem. A voz da visão. A fraqueza não é eliminada de uma vez. Ela é silenciada um ato de disciplina por vez. Por isso, da próxima vez que você ouvir aquela voz dizendo: você pode fazer isso depois? Responda: não, eu vou fazer agora. Quando ela disser: relaxa, ninguém está vendo. Responda:
Mas eu estou. Quando ela disser, você já fez demais, responda, eu faço até terminar. Você está em guerra, e o inimigo não está lá fora, ele está dentro. E se você não vencer essa batalha interna, nada do lado de fora vai mudar. Dominar a sua mente é o maior superpoder que alguém pode conquistar. E ele começa calando a voz da fraqueza todos os dias, com coragem, com atitude e com disciplina. A verdade dura. Ninguém vai te salvar. Você pode passar a vida inteira esperando que alguém te salve, esperando que o governo melhore, que a economia mude, que sua família entenda, que seus amigos apoiem, que alguém descubra o seu talento, que o mundo seja mais justo. Mas a verdade dura, fria e brutal é: ninguém vai te salvar. Essa é uma realidade difícil de aceitar, mas libertadora quando compreendida, porque enquanto você espera por um salvador, você paralisa. Você terceiriza sua vida. Você entrega seu futuro nas mãos dos outros. A verdade é que a vida é impiedosa com os fracos, indiferente com os esperançosos e brutalmente honesta com os passivos. Ela premia os que agem. Ela favorece os que não esperam. Ela abre espaço para quem chega quebrando as portas com atitude. Se você quer mudar sua realidade, não adianta rezar por um milagre e continuar agindo como vítima. Milagre nenhum acontece sem esforço. É você contra você. E muitas vezes o único recurso que você terá é sua própria disciplina. Ela será a ponte entre onde você está e onde deseja chegar. Ela será o escudo quando tudo estiver contra você. Ela será o motor quando a motivação desaparecer. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que realmente deram a volta por cima, que saíram do fundo do poço com as próprias mãos? São raras, porque são essas que entenderam a verdade. Ninguém virá. Elas é que foram. É duro saber que o mundo não deve nada para você, mas essa também é sua maior chance de se libertar. Porque quando você para de esperar, você começa a agir. E quem age, muda. Você quer uma vida diferente? Então você vai ter que ser diferente. Não adianta manter os mesmos hábitos, as mesmas desculpas, as mesmas rotinas. Não adianta colocar culpa no sistema, no chefe, no ex, na crise. Eles não vão voltar para resolver sua vida. Você vai. A disciplina é o único caminho garantido para quem não tem garantias. É a arma do improvável. É o recurso dos que ninguém apostava. É a salvação de quem entendeu que a salvação não virá de fora. Todos os dias você tem duas opções: continuar se enganando, esperando que algo mude, ou assumir o controle, fazer o que precisa ser feito e se tornar a mudança que está esperando. Você pode até começar desacreditado, você pode até ouvir risos, críticas, piadas, mas quando você entra no modo disciplina, nada para você. A cada passo firme, a cada dia vencido, a cada hábito mantido, você vai construindo a única coisa que ninguém pode tirar: autorrespeito. E quando você se respeita, o mundo aprende a te respeitar também, porque o mundo percebe quem se salvou sozinho, quem não esperou, quem não reclamou, quem não cedeu. Então pare de olhar para fora. Olhe no espelho. A única pessoa que pode mudar tudo está ali. A força está em fazer mesmo sem vontade. Todo mundo consegue fazer as coisas quando está motivado. É fácil levantar da cama quando o sol está brilhando, a energia está alta e tudo parece estar dando certo. É fácil treinar quando você está inspirado. É fácil estudar quando você está empolgado com o conteúdo. É fácil ser produtivo quando o ambiente colabora. Mas sabe o que separa os que conseguem chegar longe dos que ficam pelo caminho? É a capacidade de fazer mesmo sem vontade. Você não precisa de motivação para se tornar disciplinado. Você precisa de decisão. E decisão não depende de humor, clima ou conveniência. Ela é crua. Ela é racional. Ela é firme. Maturidade é quando você para de depender de inspiração. É quando você entende que fazer o que precisa ser feito não é questão de gostar. É questão de compromisso. Você acha que os grandes nomes da história acordavam motivados todos os dias? Você acha que atletas de alto desempenho querem treinar todos os dias?
Você acha que empreendedores bem-sucedidos sentem prazer em cada tarefa? Claro que não. Mas eles fazem, porque eles entenderam que a vontade é um luxo, enquanto a disciplina é um dever. É quando você age sem vontade que você começa a construir sua verdadeira força. A força de quem não se rende à preguiça, a força de quem não é escravo dos próprios sentimentos, a força de quem se move, mesmo com cansaço, mesmo com dúvida, mesmo com medo. Você quer ser livre? Então pare de ser escravo da sua própria mente fraca. A liberdade não é fazer o que quiser, é fazer o que é preciso. Mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja sozinho. Cada vez que você vence a si mesmo, você acumula poder. Poder interno, poder de controle, poder de direção. E esse poder vai te levar a lugares que os fracos nunca alcançarão, porque os fracos vivem esperando o momento certo, a energia ideal, o clima perfeito. Eles vivem no mundo das intenções, enquanto os fortes vivem no mundo das ações. Você quer resultados? Então comece a agir mesmo quando for difícil, mesmo quando tudo dentro de você disser não hoje. É nesse momento que você forja a versão mais poderosa de si mesmo. É nesse momento que você cria o que poucos têm: resiliência. Não existe segredo, não existe fórmula mágica. Existe levantar, fazer, repetir. Quer liberdade? Crie hábitos. Quer sucesso? Domine sua rotina. Quer paz? Cumpra com o que prometeu a si mesmo. O desconforto de agir sem vontade dura minutos, mas a satisfação de ter feito dura a vida toda. E essa satisfação vai se transformar em confiança. E a confiança vai se transformar em resultado. E o resultado vai se transformar em liberdade. No fim, o que separa o mediano do extraordinário é a capacidade de dizer: eu fiz, mesmo quando não quis. A ilusão da liberdade imediata está te prendendo. Você quer ser livre. Quer fazer o que quiser, quando quiser, como quiser. Você quer tempo, dinheiro, saúde, reconhecimento. Quer viver uma vida sem amarras, sem horários, sem patrões, sem pressões. Mas tem algo que ninguém te contou. Essa liberdade que você busca está do outro lado da disciplina que você evita. Sabe por que tanta gente está frustrada, ansiosa, perdida? Porque estão buscando liberdade pela rota mais rápida, mais fácil, mais sedutora. Querem atalhos, querem métodos milagrosos, querem recompensas sem esforço. Você acorda e já quer o prazer imediato. Dá scroll infinito no celular, come o que quiser, faz o que tem vontade. Foge da responsabilidade, da dor, do desconforto e chama isso de liberdade. Mas o nome disso é prisão emocional. Você é prisioneiro dos seus impulsos. Você é dominado por distrações, vícios, desejos momentâneos. Você vive reagindo, você vive fugindo. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que você quer. É ter controle suficiente para não fazer o que vai te destruir. É ser capaz de escolher o que te fortalece mesmo que doa. É assumir as rédeas da sua vida. É sair do automático. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas vivem correndo, mas não saem do lugar? Vivem ocupadas, mas não avançam. Estão sempre cansadas, mas não constroem nada. É porque estão presas na armadilha do agora, na busca pelo prazer imediato, na negação do esforço. A disciplina é a chave que abre a porta da liberdade. Mas para ter essa chave, você precisa pagar o preço. E o preço é alto. Sacrifício, constância, controle emocional, renúncia. Sim, você vai ter que abrir mão de prazeres momentâneos. Vai ter que dizer não para convites. Vai ter que acordar cedo quando o corpo implora por mais sono. Vai ter que treinar quando a mente pede descanso. Vai ter que trabalhar quando ninguém está vendo. Mas a recompensa é gigante. A recompensa é olhar para a sua vida e ver progresso. É ver que você criou algo, que você deixou de ser refém do mundo, das pessoas, das circunstâncias. Você é livre quando pode dizer: eu controlo o que faço, o que sinto,
E o que persigo? Se hoje você sente que está preso, que está sufocado, que sua vida está estagnada, talvez seja porque você comprou a mentira da liberdade imediata. Talvez você tenha confundido conforto com felicidade, prazer com propósito, fuga com escolha. A disciplina te traz clareza. Ela separa o que é urgente do que é importante. Ela te dá estrutura, e é dentro da estrutura que você cresce. O caos pode parecer empolgante, mas ele destrói silenciosamente. A estrutura pode parecer rígida, mas ela te impulsiona. A disciplina é essa estrutura, é o caminho. E o melhor, quanto mais disciplinado você for, mais liberdade real você terá. Liberdade para escolher onde quer estar, com quem, fazendo o que ama. Liberdade para dizer não sem culpa. Liberdade para viver com propósito. Você quer isso? Então comece hoje. Construa essa liberdade com tijolos diários de disciplina. Um passo de cada vez. Mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito. No começo dói, depois vira hábito, e então vira caráter. E quando vira caráter, ninguém mais tira de você. A coragem de ser rigoroso. Consigo mesmo. Você já percebeu como é fácil ser indulgente consigo mesmo? Como é simples arrumar desculpas convincentes para não fazer o que precisa ser feito? Você diz que está cansado. Diz que o dia foi difícil, que amanhã será melhor. Mas isso é só um ciclo de auto-engano disfarçado de autopreservação. Você diz que está se cuidando, mas está se sabotando. Chama preguiça de autocuidado. Chama fuga de autorrespeito. E no fundo, está apenas evitando o desconforto necessário que te moldaria em alguém mais forte. A verdade é que você precisa de coragem. Mas não é a coragem de enfrentar o mundo. É a coragem de encarar a si mesmo. A coragem de ser brutalmente honesto com suas próprias falhas. De apontar o dedo para o espelho e dizer: você pode mais, e eu não vou mais aceitar menos. Essa é a coragem de quem escolhe ser disciplinado. De quem sabe que a vida não vai aliviar. De quem entende que a pressão externa é inevitável, mas a pressão interna é escolha. E quem não se cobra com firmeza, acaba sendo cobrado pela vida com crueldade. Olhe ao seu redor. Veja os que estão estagnados. Sabe o que falta neles? Rigor. Não é falta de talento, de oportunidade, de inteligência. É a ausência de rigor pessoal, de compromisso com seus próprios princípios, de disciplina inegociável. Ser rigoroso consigo mesmo não significa se odiar. Significa se respeitar o suficiente para não aceitar migalhas. É tratar seus objetivos como prioridade, não como opção. Você quer mudar de vida? Quer liberdade, realização, propósito? Então exija mais de si mesmo. Não aceite desculpas da sua mente preguiçosa. Não negocie com seus impulsos mais fracos. Não tolere o padrão que te mantém pequeno. A disciplina não se instala com motivação. Ela nasce do compromisso. E compromisso é decisão, não sentimento. Vai ter dia que você vai acordar sem vontade. Vai ter momento que tudo em você vai querer parar. Mas é exatamente aí que o jogo começa. É nesse ponto que os fracos desistem e os fortes constroem. A dor de se disciplinar é passageira, mas a dor de se arrepender é eterna. A dor do treino é leve comparada à dor da estagnação. A dor da renúncia hoje é insignificante diante da glória de viver no seu potencial amanhã. Ser rigoroso não é ser cruel. É ser justo com seus próprios sonhos. É entender que o caminho fácil é bonito na chegada, mas destruidor no final. E que o caminho difícil é feio no começo, mas glorioso no destino. Você não precisa de mais um vídeo motivacional. Você precisa de decisão. De cortar de vez esse ciclo de autocompaixão covarde. De abandonar esse discurso interno que diz vai com calma, quando o que você precisa é vai com tudo. O mundo lá fora já é hostil demais. Você não pode se dar o luxo de ser um inimigo dentro da sua própria mente. Ou você se treina para suportar o peso da disciplina, ou será esmagado pelo peso das consequências. E nesse momento agora,
Enquanto você ouve essas palavras, existe uma escolha diante de você: continuar sendo gentil com seus vícios, ou começar a ser rigoroso com sua grandeza. A decisão é só sua. A liberdade não é um presente, é uma conquista. Chegamos ao fim dessa jornada, e se você chegou até aqui, não é por acaso. Existe uma parte sua gritando por mudança. Um grito abafado por anos de procrastinação, de medo, de desculpas. Mas agora, ele não pode mais ser ignorado. Você sabe a verdade. Você sentiu cada palavra. Você reconheceu no seu íntimo que a sua vida não vai mudar se você continuar sendo quem sempre foi. A liberdade que você tanto busca, de tempo, de escolha, de expressão, de ser quem nasceu para ser, nunca virá com conforto. Ela nasce no sacrifício, se desenvolve na disciplina e floresce naqueles que têm coragem de se transformar de dentro para fora. Você tem duas opções a partir de agora: fechar esse vídeo e seguir como antes, ou se tornar alguém que acorda todos os dias com um único propósito: dominar a si mesmo. Não é o governo, não é o chefe, não é a família, não é a economia, não é o algoritmo. É você. Você é o único responsável por mudar sua realidade, e ninguém vai fazer isso por você. Não espere por um salvador. Não espere pela motivação. Não espere pela hora certa. A hora certa é agora. A cada dia que passa, a vida está te perguntando: você vai dominar o seu destino? Ou vai continuar sendo escravo da sua própria indisciplina? A sua resposta não está nas palavras que você fala. Está nas ações que você escolhe tomar ou evitar. Disciplina é liberdade, mas ela cobra caro. Ela cobra renúncia, esforço, constância. Mas paga o preço da vida que você sempre sonhou viver. A liberdade que você tanto deseja não está lá fora. Ela está na sua capacidade de dizer não ao que te enfraquece e sim ao que te fortalece. Essa é a verdade dura. E só os fortes têm coragem de aceitá-la. Então agora levante-se, respire fundo e escolha, de uma vez por todas, se tornar o protagonista da sua própria história. A hora de mudar não é amanhã, é hoje, é agora.